Olá, bom dia, que a graça e a paz estejam com todos vocês. Nesta manhã eu quero só engrandecer o nome do nosso Criador e vamos falar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre o terceiro templo. Eu vou ler aqui. A Bíblia garante que, no final dos tempos, o templo judeu será reconstruído em Jerusalém. Será o terceiro templo. O primeiro templo foi construído por Salomão e destruído em 586 anos antes de Cristo. O segundo templo foi construído em 535 antes de Cristo por autorização de Artaxerxes e destruído em 70 anos depois de Cristo pelos romanos. O próprio Senhor Jesus assim diz, referindo-se ao templo como lugar santo, quando, pois vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Mateus 24, 15. E na terceira santa, braços serão colocados sobre ele, na terra santa, que profanarão o santuário, a fortaleza espiritual, e tirarão o sacrifício contínuo, ofertas diárias de holocausto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes... Eu vou ler de novo, que eu me perdi. E na terra santa, braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, a fortaleza espiritual, e tirarão o sacrifício contínuo, ofertas diárias de holocausto, estabelecendo a abominação desoladora, provavelmente um altar para um deus pagão. Daniel 11, 31. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, ao mesmo que o grande e previsto dia da partida daqueles que professaram a fé para tornarem-se em cristão tenha chegado. Bem que eu me perdi. Daqueles... E tenha chegado e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a condenação, quer dizer, o anticristo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo Tessalonicenses 2, versículos 3 até o 4. Desde que Israel, pai do Senhor, irmã Silvana, Denis, Bia, que Deus abençoe vocês por estar aqui. Desde que Israel reconquistou a parte oriental de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, 1967, o maior sonho do povo judeu é a reconstrução do templo. A informação de que Israel há muito já dispõe de todo o material necessário e que a obra será conduzida rapidamente. Quando chegar a hora, o templo só não foi ainda reedificado porque na área do antigo templo está edificada a mesquita do Domo da Rocha dos muçulmanos. Falar em derrubar esta mesquita hoje em dia seria o mesmo que declarar guerra aos árabes muçulmanos. Que a tua vontade seja a rápida reconstrução do templo em nossos dias. Esse pedido a Deus, recitado 3 vezes ao dia nas orações judaicas, os judeus eles oram pedindo a reconstrução do templo. Amém, irmã Bia? Aí, aqui, os judeus, eles oram 3 vezes ao dia para o templo ser reconstruído, né? Nas orações judaicas.
expressa um desejo que faz do monte do templo em Jerusalém os 35 acres potencialmente mais estáveis do mundo. Escavações estão sendo feitas por baixo da área da esplanada do templo. Os judeus já começaram a acreditar que a área exata do antigo templo seria um grande pátio situado ao lado da mesquita. Em se confirmando, o templo seria erguido ao lado da mesquita. Interessante é que esta área fica exatamente em frente ao portão dourado de Jerusalém, porta pela qual Jesus entrou sendo aclamado como rei no domingo de Ramos. Os judeus lacraram este portão por entenderem que, quando o Messias vier, ele entrará por esta porta. O calendário do terceiro templo já está pronto e à mostra no Instituto do Templo. O líder dos fiéis do Monte do Templo, Dr. Gelson Salomão, que é um dos defensores mais conhecidos e declarados de um templo reconstruído, afirma: "Eu creio que essa é a vontade de Deus. Ele, o domo da rocha, deve ser retirado, devemos, como sabe, removê-lo. E hoje temos todo o equipamento para fazer isso, pedra por pedra, cuidadosamente, embalando e enviando de volta para Meca, o lugar de onde veio." Afirmações que estão encarregadas de emoções são defendidas como convicção. E sabemos, a Bíblia diz que quando o terceiro templo for erguido, aleluias, que apesar de que a esperança judaica para o próximo templo é que ele seja o templo messiânico, que eles estão esperando que Jesus ele venha, o Jesus que eles estão esperando ainda, Jesus pela primeira vez, e para eles é o messiânico, o Messias, né? Que ele será, na verdade, um templo transitório do anticristo. A palavra do Senhor, ela ensina assim. E sabemos que estão preparando para fazer o terceiro templo. E a Bíblia, ela está se cumprindo. Que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: "Erreis porque não conheceis as Escrituras." Então que nós possamos conhecer mais a palavra do Senhor, como fala em Mateus, em Tessalonicenses 2, aleluias, em Apocalipse 11, deixa assim: "Deixe de fora do tribunal que está fora do templo e não medi-la, pois foi dada às nações, e ele pisarão as cidades sobre os pés por 42 meses. Aqui está falando do anticristo. E quando lhe derem o poder, ele vai fazer isso sobre as nações. Então que nós possamos estar atentos às coisas do Senhor, porque assim como a Bíblia ela fala, ela é anunciada, aleluias, que está acontecendo no mundo atual. Se nós olharmos as notícias, elas estão se cumprindo e estão querendo reconstruir o templo de Salomão, né? Que esse era o templo que Deus ele falou para Davi construir, e quem reconstruiu foi quem construiu foi Salomão, o rei Salomão, né? Porque Deus tinha falado com ele. Aí teve a segunda e foi derrubado 70 anos depois de Cristo pelos romanos. Então que nós possamos crer na palavra do Senhor, assim como está escrito, tudo está acontecendo, que nós possamos estar mais atentos na palavra do Senhor. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã, que nós possamos estar atentos à voz do Senhor, aleluia, e que o nosso nome possa ser ouvido naquele grande dia, porque brevemente o Senhor ele voltará por aqueles que o esperam, aqueles que estão esperando Cristo, aqueles que estão, aleluias, aguardando o seu retorno. A palavra do Senhor, ela ensina desta maneira. Então que possamos estar com os nossos olhos atentos e ouvidos, aleluias,
para estar prontos para ouvir o som da trombeta de Jesus voltando, porque poucas coisas têm para acontecer, para se cumprir as profecias deste livro. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Se você puder compartilhar, aleluias, apertar o sininho para ajudar este canal a crescer e outras vidas ser alcançadas. Amém. Que você tenha um bom dia na presença do Senhor.